Que a continuidade alinhada influenciou diretamente diversos projetos da franquia Transformers não é surpresa para ninguém. Mas o que seria essa continuidade que se tornou tão relevante, mas ao mesmo tempo tão confusa? Quais séries, livros e jogos ela envolve? Como ela mudou a história de Transformers? Bem, vamos comentar sobre tudo isso neste vídeo. A continuidade alinhada foi lançada em 2010, com a intenção de ser a base da marca Transformers por muitos anos. Seu núcleo era o Binder of Revelation, basicamente um guia de 354 páginas, mapeando bilhões de histórias a respeito da sociedade cybertroniana, englobando diversas produções interconectadas como Transformers Prime, Transformers Fall of Cybertron e Transformers Rescue Bots. Tendo seu grande início no mundo dos jogos, a continuidade alinhada teve como principal marco inicial o jogo Transformers War for Cybertron, que definia o final da guerra cybertroniana e explorava conceitos recentes, como o Energon Negro. Como grande característica, esse jogo explorava o cenário do planeta Cybertron, o planeta natal dos Transformers, fazendo proveito de coisas existentes na franquia, mas que nunca foram utilizadas da forma como o público pedia, desenvolvendo até mesmo a história do Optimus Prime e do Megatron. Mesmo com o grande sucesso do primeiro jogo, muitos questionamentos ficaram sem respostas, e o público exigia mais explicações sobre os novos conceitos e ideias que foram apresentados. Nesse caso, ainda no ano de 2010, foi lançado o romance Transformers Exodus, que fazia uma sobreposição de história e detalhava mais a guerra cybertroniana apresentada em Transformers War for Cybertron. No ano seguinte, após o bom recebimento do público, Exodus ganhou uma continuação chamada Transformers Exiles, que assim como Exodus, buscava aprofundar a história da guerra cybertroniana. Porém, desta vez, tinha uma história direcionada para a apresentação do Allspark e para a relação do Optimus Prime com os 13 Primes originais. Ainda em 2010, Transformers Prime estreou na Hub Network, sendo lançada após 5 meses da publicação do jogo War for Cybertron. Assim como o jogo, apresentava diversos elementos e uma nova visão sobre a história dos Transformers, mas foi aí que os primeiros problemas de continuidade e de furo de roteiro começaram a aparecer. Transformers Prime era extremamente impressionante pelo seu visual, que era extremamente custoso para a empresa na época, mas seu vínculo com o jogo War for Cybertron não foi muito bem recebido, já que, apesar de serem apenas uma única continuidade, Transformers Prime alterou muitos conceitos e detalhes de história que foram criadas durante o jogo, criando até mesmo situações contraditórias, como uma abordagem completamente nova da relação do Optimus Prime e do Megatron. Mesmo com seus problemas de roteiro, Transformers Prime foi muito bem recebido pelo público, e esse fato, somado ao sucesso do jogo de Transformers War for Cybertron, ocasionou a criação de mais um jogo, agora chamado de Fall of Cybertron, que conseguiu superar War for Cybertron nas vendas e era muito mais impressionante graficamente, além de apresentar mais detalhes para complementar a história de War for Cybertron e alguns outros detalhes para poder consertar os furos de roteiro deixados por Transformers Prime, mas mesmo assim, isso não foi o suficiente. Os dois jogos estavam sendo um grande sucesso, e a série de Transformers Prime também estava indo muito bem. Foi daí que surgiu Transformers Rescue Bots. Rescue Bots não foi originalmente planejada para fazer parte da continuidade alinhada, mas acabou se encaixando perfeitamente na história sugerida pelos principais escritores do programa. Rescue Bots é uma série de Transformers bem original e divertida, mas não apresentava muitos pontos de história, o que acabou fazendo com que sua ligação com Transformers Prime fosse feita de forma bem natural. O problema é que, mesmo com a produção de novas temporadas de Transformers Prime, o show ainda deixava muitos questionamentos no ar, muitas coisas que simplesmente não se encaixavam com os jogos e acabavam criando uma continuidade instável, com diversos furos de roteiro. Foi justamente aí que,
Após a conclusão de Transformers Prime, foi lançado o livro The Covenant of Primals, que buscava explicar mais ainda a história dos Primes e, consequentemente, a história de Unicron e todo o início da civilização cybertroniana, fazendo uma recapitulação geral do que havia acontecido anteriormente nas séries e nos jogos, e reapresentando de forma resumida para amarrar as pontas soltas. O livro foi um grande sucesso, e graças a ele, também foi lançado o romance Transformers Retribution, que buscava apresentar os Quintessons e novos personagens para essa grande história que estava sendo remendada desde o seu início. Todo esse esforço foi feito para poder tentar encaixar Transformers Prime de forma ideal nessa continuidade, e até que deu certo na maior parte do tempo, e estava sendo bem lucrativo para a empresa criar essas histórias mais aprofundadas, olhando para uma civilização pré-guerra em Cybertron. Só que isso tudo não passava do início da ruína da continuidade alinhada. No ano de 2014, foi lançado o filme Transformers: A Era da Extinção, o quarto filme de Transformers em live action, que se tratava de uma continuação direta do filme Transformers: O Lado Oculto da Lua. O filme veio com um jogo de videogame para os consoles chamado Transformers: Rise of the Darkspark, que cruzou os conceitos do universo cinematográfico do diretor Michael Bay com a continuidade alinhada, criando uma história que se passava antes dos eventos de Transformers Fall of Cybertron e outra história que se passava após os eventos dos conflitos na Terra, unindo duas histórias separadas e criando uma confusão ainda maior na continuidade alinhada. Mesmo com a adição de Transformers Rise of the Darkspark na continuidade alinhada, o jogo não teve a recepção esperada, sendo classificado, por muitas vezes, como um dos piores jogos do ano de 2014, o que acabou fazendo com que a história do jogo não tivesse uma continuação, desviando a continuidade alinhada ainda mais do percurso proposto inicialmente. Ainda no ano de 2014, foi publicado o jogo Transformers Universe, que mais uma vez fazia parte da continuidade alinhada e contava a história do que aconteceu na Terra antes dos eventos de Transformers Prime, apresentando mais personagens e mais alguns detalhes da história. O problema era que as evidentes desconexões com as outras mídias continuavam, e isso atrapalhava o desenvolvimento desta continuidade. Transformers Robots in Disguise, então, foi lançado no ano de 2015, agora contando o que aconteceu após os eventos de Transformers Prime, mas apresentava uma visão de história e de personagens completamente diferente do que havia sido originalmente projetado, mudando até mesmo situações que ficaram marcadas em séries e jogos para poder criar uma forma de continuar com a história, não tendo uma boa recepção por boa parte do público e criando mais histórias que não se encaixavam com o início da continuidade. No apagar das luzes, a continuidade alinhada foi encerrada na metade do ano de 2020 com Transformers Rescue Bots Academy, uma série com muito apelo infantil, mas infelizmente, graças aos erros de roteiro, a continuidade alinhada teve um final precoce e não conseguiu se sustentar da forma como era esperada, sendo reduzida a uma única série para criança de 3 anos, sem qualquer traço do seu início épico no mundo dos videogames. Um fim triste para uma história que começou com força e com muito apego por parte do público, mas mesmo com o seu fracasso, a continuidade alinhada rendeu o que hoje nós temos como 2 dos melhores jogos de Transformers, além de ter moldado muito da história atual da franquia Transformers, tendo muito de sua história base sendo retirada para ser readaptada nas histórias em quadrinhos da IDW, modelando de forma completamente nova a história de Cybertron, do Optimus Prime e do Megatron e do próprio Unicron, criando um marco importantíssimo na franquia com o seu desenvolvimento.